Olá! Hoje eu estarei dando continuidade aos vídeos a respeito dos milagres de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito de um milagre que traz para nós uma lição valiosíssima. O relato deste milagre está em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os leprosos naquela época viviam de forma miserável. Eles eram considerados impuros devido à doença e por esse motivo deveriam viver separados da sociedade. Quando eles viram Jesus passando por ali, viram ali uma oportunidade de cura. Então eles gritaram em alta voz pedindo a piedade de Jesus. Jesus se compadeceu deles e ordenou que eles fossem até o sacerdote. Jesus deu essa ordem porque naquela época apenas o sacerdote poderia dizer se alguém havia sido curado ou não da lepra. Ele diria se a pessoa poderia ou não voltar a viver em sociedade. Durante esse caminho, eles foram purificados, diz a palavra de Deus. E um deles, entre esses 10, ao notar que ele não tinha mais as feridas no seu corpo, voltou a encontrar com Jesus, e a palavra de Deus nos diz que ele voltou louvando a Deus em alta voz. Havia uma regra que dizia que quando um leproso tivesse que passar em algum lugar onde haviam pessoas puras, que não tinham a doença, eles deveriam avisar em alta voz que eles estavam passando. Esse homem, ele já havia sido curado da doença, então não havia necessidade dele voltar falando em alta voz, mas ele voltou falando em alta voz porque ele estava com o coração cheio de gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. E aí está a lição. Nós, como seres humanos, temos uma tendência a apenas pedir e acharmos que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós estamos pedindo. E quando acontece aquilo que nós pedimos a Ele, nós não lembramos de agradecê-lo. E quando agradecemos, não agradecemos com a mesma intensidade que nós pedimos. Veja bem, no texto diz que aqueles homens gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E no versículo 15, quando esse homem já estava purificado, ele voltou louvando a Deus em alta voz. Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos que você tem recebido? Você tem agradecido pelo teto que você tem sobre a sua cabeça, sobre o alimento que tem na sua mesa? Jesus, quando opera uma cura, e assim foi também nesse caso, ele traz a cura física, a cura emocional e também a cura espiritual. Os 10 receberam a cura física, os 10 foram curados da lepra. Os 10 receberam a cura emocional, os 10 poderiam voltar a viver em sociedade. Mas apenas esse que voltou a agradecer com o coração cheio de gratidão a Jesus, que recebeu a cura espiritual. Pois Jesus, olhando para ele, disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Seja grato a Deus. Não importa se você pede a sua bênção há muito tempo ou há pouco tempo. Quando ela chegar, agradeça a Ele com a mesma intensidade com que você tem pedido. Espero que você guarde essa mensagem no seu coração e Deus te abençoe.